Cara, mas pouca gente sabe que o disco de 71 do Caetano foi censurado, porque existem poucas cópias do disco censurado. E eu ganhei do professor Roberto Bosetti no dia do lançamento do livro, ele levou... Qual que é a diferença do disco? Tem verso de A Little More Blue que foi cortado. Olha tem só, parte de Maria disso. Bethânia que foi cortado. Entendeu? Aí quando você legal, ouve é outra cara. experiência. Né? Mas essa coisa de você colocar lá a agulha, né? A experiência, né? É aquela coisa do Tomorrow Never Knows, né? Lay down, relax, Exatamente. Né? É meio boa. isso, né? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Trilhas Podcast, segunda temporada. Para esse encontro, eu convidei aqui Márcia Fraguas, que é mestre em literatura brasileira, bacharel em história e atualmente doutoranda em teoria da literatura na UERJ. Márcia, muito obrigado pelo convite, aceite aqui de participar dessa proposta do Trilhas Podcast da segunda temporada, para a gente poder bater um papo aí e atualizar-nos, né, referente aos seus projetos. E que, aliás, não sei se vocês sabem, mas eu conversei com a Márcia na primeira temporada do Trilhas, está disponível no Spotify, vocês podem buscar lá. E desde então, isso foi em novembro de 2020 que o programa foi ao ar, muita água passou embaixo da ponte. Então, a gente tem que atualizar aí, né, as novidades da Márcia, mas claro, sempre focando, que é o projeto principal de nós conversarmos aqui, que é o lançamento do livro It's a Long Way, um exílio em Caetano Veloso, lançado pela Márcia nesse intervalo dessa última conversa que nós tivemos. E também, né, aliás, além do livro, ela também participava, pelo menos naquela época, do podcast Desafinados e também do Musicodálias, que eram de alguns dos seus projetos que estavam acontecendo naquele momento. Então, assim, vamos para o que interessa, né? E eu queria, inclusive, Márcia, primeiro começar de trás para frente. O que você anda fazendo atualmente? Quais são os seus projetos atuais? Bom, atualmente eu estou cursando o doutorado em Teoria da Literatura e Literatura Comparada na UERJ, né, Universidade do Estado do Rio, numa espécie de lado B da pesquisa do mestrado que deu origem ao livro do Caetano, né, o It's a Long Way. A minha pesquisa, eu abordo o mesmo recorte temporal, né, a pesquisa do Caetano vai do exílio, né? de 1968 até 72. Agora no doutorado eu estou pegando ali de 68, esticando um pouquinho até 73, para entender como é que ficou a questão do tropicalismo para aqueles que não foram exilados, para os que cá ficaram, né? E quem ficou? Gal Costa, né? Quando os baianos são exilados, Gal Costa fica no Brasil, eu segurando brinco, tocando a lojinha. Tocando a lojinha, né? É boa. Então eu estou estudando... Eu ia falar, segurando o mastro do movimento. Exatamente. Mas tocando a lojinha tocando a lojinha é boa, né? É mais tropicalista, eu acho até. Exatamente. Então eu estou estudando aí os discos dela. É o segundo disco, que é aquele disco que tem a capa bem psicodélica, o Legal, o Gal Fatal e o Índia. Esse aí, o próprio. E nesse estudo eu estou abordando as colaborações estético-criativas que ela são os parceiros, né, que ela teve. Então você tem aí os letristas, poetas, Jades Macalé, exato, muito, né? o Ali Salomão, você tem o Capinã, que é um cara que está na primeira fase do tropicalismo, vamos dizer, o tropicalismo núcleo duro, está ali também colaborando, o guitarrista Lenny Gorzin, né? Eu tô pesquisando esse grupo criativo que colaborou com a Gal Costa nesse momento em que Caetano e Gil estão exilados, mas que estão de lá também em contato com ela. Ela chegou aí, acho que 3 vezes para Londres, teve essa troca. Ela chega a gravar um disco com o Gil lá, que é um disco que já saiu há pouco tempo, acho que deve ter o quê? Talvez uns 5, 6 anos que esse disco foi relançado, Live in London, né? Gal sim, eu até tenho Gil, em casa, bem lembrado, saiu acho que pelo Descoberta. Exatamente. Então eu estou pesquisando esse período. E essa pesquisa vai
existir algum livro, alguma coisa a ideia impressa é que exista um livro. Tá. Estamos escrevendo... Existe algum spoiler sobre o tema, o tópico, o tema, o assunto? Então, o doutorado, a pesquisa, né, o livro, isso que eu estou pensando em escrever, vão ser 3 ensaios, né? O primeiro eu estou abordando essa obra dela, né? O segundo disco, Legal, Gal Fatal, e o Índia, que é um disco que ela vai tornar a colaborar com Gil e Caetano, porque é um disco feito logo quando eles voltam do exílio, né? Um ensaio vai ser sobre os letristas poetas que colaboraram com ela. E um outro ensaio vai ser essa ponte Rio-Londres, né? Legal. Quer dizer, ela daqui, ela vai para lá, comprou equipamento lá, gravou disco com eles, Caetano enviava músicas, enviava letra. Então vai ser isso, né? Mas acho que quando a gente fizer o corte, digamos assim, para o livro, vai ser uma coisa meio no jeito do It's a Long Way, assim, abordando os discos da Gal Costa. Que legal. Eu acho que é o que muito dá bom. para dizer por hora, mas assim, eu estou muito no início da pesquisa ainda, exato. né? Então vamos ver o que vai dar. Não, e ainda a respeito do livro, legal mostrar mais uma vez para a câmera aqui. Livro lançado pela Márcia, foi em 2000 e... Saiu em dezembro do ano passado, 2020, né? A gente 2024. Quis fazer no dia do aniversário do AI-5, né? Porque é por causa do AI-5 que eles são exilados. Então, foi 13 de dezembro do ano passado, 2024. Sim. Bom, e assim, qual foi o que houve, né, desde o lançamento até agora? Aquele burburinho que geralmente se gera na divulgação do livro, na vendagem. Quais são os pontos legais que você acha que aconteceram com o lançamento do seu livro? Olha, eu posso dizer para você que esse livro só me trouxe alegrias, porque eu fico muito surpresa que um trabalho oriundo da academia, né? Isso aí foi meu trabalho de mestrado em literatura brasileira na USP, tenha caído no gosto popular, porque é um livro que está vendendo bem. Que legal, ele apareceu nas grandes mídias por aí. Eu fui entrevistada pelo Léo Lixotti na Folha, saiu matéria no Estadão, matéria no Globo News no dia do lançamento. Então, assim, é um livro que está sendo citado, né? A gente teve agora essa entrevista no Estadão. Eu até trouxe aqui o jornal também. Se você quiser mostrar, né? Sábado, Caetano foi entrevistado pelo Danilo Cassaletti e o Danilo cita o livro numa questão para o Caetano, né? Então, assim... É um livro que está circulando bem, foi bem aceito por crítica e público. Eu fiz 3 lançamentos, né? Eu cheguei a fazer um pré-lançamento em Salvador, no início de dezembro do ano passado, aí 13 de dezembro no Rio, depois 19 de dezembro a gente fez aqui em São Paulo. E é um livro que está repercutindo, ele está sempre aparecendo, suscitando interesse por parte das pessoas. Eu estou muito feliz com esse trabalho. A edição da Garota FM ficou muito bacana, né? Eu queria destacar o trabalho da Cris Fuscaldo como editora, né? Fez essa capa incrível. Foi ela também. Que fez? Não, tem o eu esqueci o nome dele, ele não vai me perdoar. Me dá aqui para eu ler o nome do cara que fez a capa. Acho que é Valadares o sobrenome dele. Renan Valadares. Inclusive, quando a gente foi fazer a capa do livro, eu falei para a Cris expressamente que eu queria o Renan, porque ele já tinha feito uma outra capa para... Você falou, Renan, eu quero a capa do Transa na capa Exatamente isso que eu falei para ele. Mas assim, ele estava saindo de viagem e a Cris falou, acho que não vai rolar. E ele tinha feito a capa de um livro chamado 1979, que é uma compilação de vários discos e tal. E aí, quando a Cris contou para ele a ideia da capa, ele falou, claro que eu vou fazer. Então, assim... Renan, muito obrigada se você estiver assistindo isso. É porque eu não guardo o nome mesmo, mas... É normal, é muita gente. Teu trabalho é incrível. Agradeço demais. Não, e é interessante, dando um foco no que você acabou de falar, Márcio, com relação a essa questão, é um tipo de tema que muita gente se interessa, mas não tem quase nada, se não dizer nada relacionado a esse tema do exílio. Não só do Caetano, como do Gil. A gente tem algumas imagens, inclusive de vídeo, textos pequenos, mas um estudo mais aprofundado como você fez, eu sinceramente desconheço. Então, realmente é um assunto legal demais. E eu fico mais feliz ainda de saber que você vai dar sequência para uma outra artista de um porte tão pesado quanto o do Caetano Veloso em termos de Tropicália e em termos de música e arte em geral, né?
Muito legal. E como é que estão as vendagens do livro? Você comentou que está satisfatório, assim. Olha, eu tô muito surpresa. Posso dizer que tenho recebido gordos cheques de direitos autorais, então acho que está indo muito legal. bem. A ideia, no fundo, também é essa, né? A gente tem uma parceria com uma livraria, que eu não sei se pode falar o nome ou não, Sim, mas pode. assim, é a Livraria da Travessa, Legal, né? sim. E eles têm em Portugal, e o livro está sendo vendido em Lisboa. Eu tenho uma amiga que comprou em Lisboa, me mostrou a foto, ela na livraria legal, com o livro. só. Então, assim, é um livro que está fazendo uma carreira muito bonita. Eu estou muito feliz, porque eu acho que quem escreve quer ser lido, né? Com certeza. E essa foi uma pesquisa feita num momento, você se lembra, a gente conversou durante a pandemia, né? Em que tinha uma espécie de fantasmagoria dos anos de chumbo nos rondando. Então, foi uma pesquisa que ela olha para trás, mas com um olhar muito no presente também, né? Ela faz uma reflexão sobre essas coisas que a gente não consegue expurgar, esses restos que não são expurgados da ditadura, né? Então, eu fico muito feliz, porque é um livro que fala sobre isso, e é um livro também que as pessoas leem e me dizem: eu não ouvi os discos há anos e eu fiquei com vontade de ouvir os discos. Legal, eu falo, missão cumprida. Eu quero que as pessoas voltem para os discos. Exato. Esse é o meu trabalho. Porque a influência inicial e principal, na real, são as músicas, né? Claro. E os próprios discos em si, né? Não só o disco como música, mas a arte. Sim. Os discos da Tropicália, as capas são magníficas. Cada capa tem uma história, né? Sim. E é muito importante revisitar esses trabalhos, que são uma espécie de joias da coroa, né? Da nossa música popular. Com certeza. Eu acho que um trabalho bem sucedido de crítica é você fazer com que as pessoas retornem a esses trabalhos, voltem a ouvir esses discos, né? Lancem esse olhar para esses trabalhos, né? Que estão aí, que fazem parte do que a gente é, né? Super atemporais, né? Exato. E, Márcia, assim, o que você entende como poética do exílio, que é bem citado, inclusive, no próprio título do livro, né? Se você puder explicar um pouquinho para a gente, aqui, o pessoal que acompanha o Trilhas Podcast. A questão da poética do exílio em Caetano, especificamente, tem a ver com uma coisa que outras pessoas já estudaram e falaram sobre uma espécie de poética palimpsestica, quer dizer, parece que há uma rasura ali de canções em português e você tem por cima dessa rasura uma letra em inglês, né? Eu posso dar um exemplo com If You Hold a Stone, por exemplo, né? Que é uma canção ali que tem uma estrutura que nos remete muito à coda de Hey Jude, que foi uma canção muito importante para o Caetano quando ele estava preso. E você tem ali um coro cantando Marinheiro Só, que é uma canção que já havia sido gravada, uma canção de domínio público, que foi gravada por ele no disco de 69, quando ele estava em prisão domiciliar. Esse coro está cantando essa canção e ele está cantando uma outra letra, uma letra em inglês, na melodia da canção em cima, né? Então, legal. Essa coisa da poética do exílio vai falar desse descompasso espaço-temporal em que o exilado não está mais naquele lugar de origem. E esse lugar de origem não está parado no tempo, ele está mudando, está acontecendo um monte de coisa lá, e ele está aqui agora, sem saber se ele vai poder voltar para esse lugar de origem ou não. E aqui ele tem que lidar com diversos processos de adaptação, né, à cultura e, sobretudo, à língua, né? Eu acho que essa questão do inglês nesses trabalhos do Caetano feitos em Londres, né? Aparece muito, tem muito esse jogo que a gente chama do palimpsesto, né? Parece que tem uma rasura no português e esse inglês que está por cima, ou ele cantando em inglês e, de uma certa maneira, a gente ouvindo o português, a Às língua vezes portuguesa ele tá cantando embaixo. Inglês, mas pensando em português. Exato. 100%. Né? E isso está impresso no disco, né? A gente que ouve, a gente tem essa experiência também, né? Desse deslocamento, né? Dessa coisa de ter sido exilado, de estar a contragosto em outro lugar, né? E todo o impacto emocional que isso gera no exilado e como é que isso imprime na obra, né? Sim. O meu olhar foi muito nesse sentido. Entendi. Não, é interessante porque quando você estava falando aqui o exemplo do Caetano Veloso, essa mistura entre língua portuguesa e inglês, né? Eu me lembrei muito das canções do Arnaldo Batista, né? Porque ele brinca muito com isso, principalmente no Singing Alone, né? Tem, assim, passagens de arrepiar. Só que é engraçado, porque a minha visão que eu tenho do Arnaldo fazendo esse tipo de poética, vamos colocar assim também, né? Puxando um pouco pela sua explicação, é um pouco mais triste, talvez, até pelo momento da vida
o que ele estava passando. Não que o do Caetano também não fosse, porque são outro tipo de trauma, né? Mas é curioso, né? Como talvez daí esse lance de misturar o português com o inglês de uma forma mais poética e melódica, que o Arnaldo faz isso muito bem nesse disco, né? Tem uma relação, né? Interessante. Isso aí daria até um estudo, hein? Quem sabe a gente não traz um tema parecido aqui no Trilhas Podcast para falar. Eu acho que você tá com o disco de 71. Pega a capa aí pra gente, no meio desses discos. Porque esse disco, ele tem, né? A capa é esse aqui, né? E é interessante que essa capa aparece também numa espécie de licença poética no Ainda Estou Aqui, porque o Rubens Paiva foi preso em janeiro, né? Esse disco, me parece, sai no meio do ano, mas tem aquele confronto, né? Que o agente da repressão levanta a capa e é muito visível para quem está vendo o filme, e esse olhar do Caetano ali encarando, né? Mas é interessante que tem uma nota na contracapa de uma pessoa, eu não me lembro o nome da pessoa que fez, é um artista também, um poeta, que diz que normalmente quando você cria em outra língua, você corre o risco de perder a alma. E aí ele vai dizer que não foi o caso do Caetano. Mas é interessante porque você tem uma contracapa também bastante soturna, né? Parece que ele está preso atrás dessas ferragens do portão. E essa nota no disco não menciona que ele era um exilado político, né? Então, uma das minhas teorias de que por que não tinha trabalhos robustos sobre isso é que eu acho que isso nunca foi muito falado. Quer dizer, eles retornam para o Brasil ainda durante a ditadura e é claro que eles não vão ficar... Sim, né? Remoendo, falando sobre isso. A própria gravadora não teria interesse em fazer isso, porque é algo que não se torna vendável, né? E assim, a primeira vez que o Caetano vai dizer isso num show é durante a turnê do Circulador Vivo, em 92, Nossa, que a gente já tinha passado pelos anos 80, já tinha voltado a votar para presidente, e a batata do presidente então eleito, que era o Collor, já estava assando, entendeu? E aí a primeira vez que ele vai falar, olha, eu fui exilado, né? Quando ele vai apresentar debaixo dos caracóis os seus cabelos, né? Uma canção que o Roberto faz depois de visitá-lo. Isso aí passou muito na MTV na época, eu me lembro, mas eu não sabia que foi a primeira citação dele com relação à experiência. Sim. Que loucura, cara. É uma coisa que fica meio velada, né? E como o país também estava sob censura, quer dizer, muita gente sabia que eles estavam em Londres, mas não sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Não era de amplo conhecimento que eles tinham umas férias, lá, né? Férias forçadas. E tem a famosa capa da Fatos e Fotos, que ele fica... ele produz um texto para o Pasquim, que ele está, assim... irritadíssimo com aquelas fotos, porque as fotos dão a entender que eles estão de férias, né? Caetano e Gil de Londres, aquele abraço, os dois abraçados sorrindo, né? Mas com detalhe da morte do Marighella ali na capa também, né? Então, coisas da ditadura. Eu falo sobre esse texto, sobre a capa no livro, assim, tem uma análise mais detalhada sobre isso. E eu nem tá no tema aqui, no tópico das perguntas, mas para encontrar o livro? Olha, em todas as boas casas do ramo, também conhecidas como livrarias, e tem também no site da editora, que é garotafm.com.br. Tá, legal, boa. E, bom, com toda essa ausência, né, do Caetano e do Gil do Brasil, bem no meio do movimento tropicalista, você acha que o movimento acabou, como o próprio Caetano disse num programa de TV, se eu não me engano, português? Sim. Né? A Tropicália como movimento não existe mais, ele fala, né? Bem provocativo. Você acha que realmente isso aconteceu, né? Ou você acha que, pelo contrário, aquilo deu uma chama maior para que a Gal, por exemplo, ficasse no Brasil e segurasse aí a lojinha e a coisa acontecesse até hoje? Olha, é bem polêmico, assim, porque a gente já está num ponto nos estudos sobre tropicalismo e o chamado pós-tropicalismo, né? Em que eu estou evitando usar o termo. Porque, assim, pós-tropicalismo é muito vago, fica parecendo uma espécie de marcador temporal que pode ser absolutamente tudo que veio depois deles, né? Nesse sentido, sei lá, Ivete Sangalo, pós-tropicalista, né? Estranho. Então, o que eu percebo no trabalho da Gal Costa, e vou dar um spoiler aqui da pesquisa, até arriscado, porque eu estou num momento que eu estou desenvolvendo isso, eu troquei por experimentalismo.
Mas experimentalismo tal como o Hélio Oiticica vai falar na obra dele, e a gente sabe que o tropicalismo foi esse momento de intensa conversa entre as artes, né? Quer dizer, o cinema conversava com o teatro, que conversava com a música, que conversava com as artes visuais. E o Oiticica, ele vai dizer que aqui no terceiro mundo, né, na periferia do capitalismo, mais do que você ser original, é interessante um projeto que se comprometa com as referências que esse projeto mobiliza. Então, o artista é quase como um curador, né? Ele vai escolher, ele vai pensar com o que ele vai trabalhar e como é que ele vai articular isso que ele pensou. Quer dizer, ele está... Um organizador. Exato. Ele organiza o movimento. Ele está meio recolocando a ideia de antropofagia, né? Sim, quer dizer, você vai né? deglutir, né? Isso aí. Então, você pega muita coisa, sobretudo no início dos anos 70, essa virada dos 60 para os 70 na Gal Costa, assim, tem muito Hendrix, tem muita Janis Joplin, tem muita psicodelia mesmo. Não, quando você fala de experimentalismo, o Araçazu é uma loucura aquele disco, né? É um momento que eles todos estão fracos, experimentando, né? muito, exatamente. Você vê, tem coisa, sabe, no Legal que você vai ouvir a versão dela, por exemplo, para London, e você fala, nossa, The Mamas and the Papas. Mas não só, entendeu? Sim, tem aquela capa incrível do Hélio Oiticica, quer dizer, tem muita coisa acontecendo. Então, eu meio que deliberadamente me afastei desse debate, né, dessa explosão da supernova tropicalista para dizer, olha, eles foram pro exílio e continuaram lá fazendo o trabalho deles, experimentando lá no estertor da swing em London, gravando em inglês, conhecendo músicos, mas ela ficou aqui também experimentando e com novos parceiros, né? Com Jardim Macalé ali, com a guitarra do Lenny Gordon. Quer dizer, isso mudou muito a sonoridade também, né? A Gal meio que radicaliza de todos eles, é o som que fica mais radicalizado, eu acho. Eu vou colocar aqui até uma opinião pessoal. Eu acho esse disco o disco mais psicodélico da música brasileira. Esse disco é incrível. Assim, se eu tivesse que escolher um disco, seria esse aqui. Inclusive, foi um dos primeiros discos que me colocou nesse mundo do rock brasileiro. Porque isso aqui é um disco de rock. Não, ele é total, né? Super atemporal, começar pela capa, é doideira total. A contracapa, mostra a contracapa, né? Que é essa Gal com os cabelos eletrificados, né? E com visual a lá Janis Joplin, uma vocal performance também, né? A lá Janis Joplin. Né? A minha análise desse disco já está pronta. Esse disco é incrível, entendeu? E esse disco traz uma coisa... Vejo a hora de ler. Esse disco traz uma coisa muito interessante, né? Porque tem essa discussão de que havia um certo mal-estar, né? O Paulo Henriques Brito tem o Imortal agora da ABL, né? Ele tem um texto que ele vai falar sobre a temática noturna nas canções desse período, que elas revelavam essa sensação de sem saída por causa do golpe militar, o que estava acontecendo no Brasil. Mas é interessante porque nesse período você tem as pessoas na sala de jantar, ou seja, o regime, trabalhando intensamente numa campanha super otimista, né? Brasil grande, para frente Brasil, essa coisa toda. E é muito interessante como que esse disco, ele não é só psicodélico, né? Esse lado B, ele é uma bad trip mesmo, né? Assim, ele tá meio que comentando. Né? Ele tá Aliás, meio que comentando. Naquela época passou por uma fase bem difícil na vida dele, né? Sim. E isso tudo com experiência tá aí. de quase morte, né? Sim. Até, né? Esse disco, ele é muito impressionante, sabe? Assim, que você vai dizer quem foi a pessoa que assim, radicalizou dentro do movimento foi a Gal Costa. Ela que estava assim, mandando ver, entendeu? Pode crer. Bom, passaram 5 anos da nossa última conversa, né? Do seu trabalho com relação ao livro que nós citamos aqui. Nesse período, você definiu o disco que você mais gosta da Tropicália ou não? Olha, eu acho que deve ser alguma coisa da Gal Costa, mas eu ainda não sei muito bem o que é, entendeu? Esse disco, por exemplo, que a gente acabou de mostrar a capa, ele é meio disco de 71 do Caetano, que a gente também mostrou a capa, porque todo mundo ama o Transa, né? Eu lembro quando eu estava fazendo a pesquisa, as pessoas diziam, meu Deus, você vai analisar o Transa, e é aquela responsabilidade, porque é o disco favorito de todo mundo, né? Mas eu gostei muito de estudar o disco de 71, assim, eu aprendi muita coisa com ele. Esse disco da Gal Costa, esse psicodélico, é um disco que eu gosto demais, assim, eu não sei se eu consigo dizer que ele é o que eu mais gosto, mas nesse momento eu tô gostando muito dele. Sim, você sabe que eu tenho um disco que eu mais gosto, que é o Legal.
É o seguinte, né? O legal pra mim, assim... Mas aí é muito por uma experiência pessoal, né? Mas eu acho que é um disco muito... Esse disco psicodélico, ele é radical, né? Se tivesse que colocar uma palavra, é um disco radical. Você ouve e fala, caraca, o que é isso? Tipo, ele é agressivo, né? Já o outro é muito mais melódico, mais soturno. Ele já é mais Califórnia, né? Ele tem uma coisa de uma psicodelia californiana, que é mais melódica. Total. Não, e as letras também, nossa. Agora, esse aqui, ele é bem uma psicodelia inglesa, assim, ele tem uma conversa mesmo com o Jimi Hendrix Experience, mas eu gosto desses discos viagem, sabe? Assim, eu acho que o disco de 71 também é assim. O Transa tem isso também, né? Mas que te conduz, parece um livro, lugar, né? Você põe a agulha, que eu sou antiga, eu gosto, né? Eu gosto de ouvir em vinil. Você põe a agulha ali, não é só gente antiga que ouve vinil, não. Tem muita gente nova que tá pirando no vinil. Já visto a própria citação sua com relação ao Transa. Né? Você pergunta pra essa molecada que gosta de MPB, o melhor disco é o Transa. Cara, mas pouca gente sabe que o disco de 71 do Caetano foi censurado, porque existem poucas cópias do disco censurado. E eu ganhei do professor Roberto Bosetti no dia do lançamento do livro, ele levou... Qual é a diferença do disco? Tem verso de A Little More Blue que foi cortado. Olha tem só, parte de Maria Bethânia que foi cortado. Entendeu? Aí quando você ouve é outra experiência. Né? Mas essa coisa de você colocar lá a agulha, né? A experiência, né? É aquela coisa do Tomorrow Never Knows, né? Lay down, relax, exatamente. Né? É meio isso, né? Só faltava aquela cadeira Cheslong, né? Que é meu sonho de consumo ter uma dessa em casa. Quem sabe um dia. A minha também. Só preciso ter uma sala maior também. Eu também, eu preciso de um apartamento maior para caber a Chaz. Para ter uma sala maior, precisa ter um apartamento maior, né? Ô, Márcia, esse disco aqui, né? Eu lembro que a gente falou muito sobre ele, parece que foi tipo um dos estopins para que você começasse a fazer a pesquisa do livro. Quando né? a gente você pode falar um pouco sobre ele? Quando a gente conversou, a parte que aborda esse disco já estava pronta, né? Tá. É um disco que a maior parte das canções já tinham sido lançadas pela Gal Costa, inclusive, né, no primeiro disco solo dela, e outras canções, elas são regravações de canções de outros artistas, mas as 4 canções inéditas, elas trazem o que eu chamei no livro do pathos, assim, da experiência da prisão, né? E muitas metáforas náuticas, né, de barco, navegar preciso, uma coisa que lembra um pouco o Poema Sujo do Ferreira Goulart, quer dizer, parece que tem alguma coisa ali que está começando a se pôr em movimento e que o Caetano fala isso para mim na entrevista. Talvez um certo desconforto, né? Dá a impressão de que já tem um deslocamento para algum lugar, né? Que eu vou chamar de... Parece que uma intuição da iminência do exílio, né? E o Caetano, na entrevista, ele fala, olha, o insight é bom, mas eu escrevi o The Empty Boat bem antes. Mas você tem toda uma orquestração que é colocada ali, porque esse disco ele tem um processo de produção muito particular, né? Como eles estavam em prisão domiciliar em Salvador, apenas os violões e as vozes foram gravados. Todos os arranjos de Rogério Duprat e os instrumentos da banda foram colocados depois, né? Então eu acho que tem uma atmosfera nessas 4 canções, né, que evocam mesmo, seja a alegria ali de Irene, né? E aí você tem aquela versão elétrica de Marinheiro Só, mas depois vem The Empty Boat ali, que é aquela suíte, né? Assim, bad trip, né? E que é incrível, porque no show do Transa, né, que ele fez recentemente, né, que ele faz a turnê do Transa, tem um momento que ele vai dizer, olha, eu vou tocar o Transa, mas é preciso apresentar outras canções que têm a ver com esse contexto. E ele toca The Empty Boat, legal, né? E eu fiquei na plateia, puxa, que massa, extasiada, pensando, nossa, minha análise está correta, que maravilha. Legal, nossa, que massa. Não, e você conversou com o Caetano Veloso para poder criar esse trabalho. Como foi esse contato? Assim? Cara, como se deu o contato e qual foi o seu sentimento naquela hora, né? Foi muito louco. É uma coisa assim, eu conto, as pessoas acham que é mentira, porque é como você, sei lá, pegar o metrô de São Paulo e achar um bilhete premiado no banco. Eu tenho um amigo, um psicanalista, André Rezende, que fazia parte de um desses grupos que se mobilizam em prol da cultura, que Paula Lavigne também fazia parte, isso durante a pandemia, e André comenta com Paula, tem uma pesquisadora na USP que está estudando os discos do exílio do Caetano, e eles estavam preparando
para lançar a separata do Verdade Tropical, que era um capítulo e sai como livro, que é o Narciso em Férias, e o documentário, né, dirigido pelo Renato Terra e pelo Ricardo Calil. Estava para sair. E Paula manda um recado para mim através de André, dizendo: fala para ela que, se ela quiser, o Caetano fala com ela. Nossa. Aí eu fiquei estatelada, que nem você, né? Porque eu jamais pensei em entrevistar o Caetano. Não fazia parte da pesquisa. E parece que ela começa meio que a falar com o André. E aí, ela não vai mandar as questões, né? E ao que eu tive que correr... A cobrança se inverteu, né? Não, e aí eu fiquei assim, meu Deus, eu precisava... Né? Eu sou uma pessoa muito obsessiva, acho que é por isso que eu gosto de fazer pesquisa. Porque eu pensava, não estou pronta para fazer essas questões, eu precisava estudar mais e tal. Mas assim, deu super certo, eu enviei as questões por escrito para ele. Na época, eu creio que ele devia estar em pré-produção do Meu Coco, que viria a ser lançado na semana em que eu vinha defender o mestrado, que foi em novembro de 21, né? Ou seja, praticamente um ano depois dessa conversa, porque na última questão da entrevista, ele me diz coisas que vão aparecer em letras do Meu Coco, né? Acho que, inclusive, na canção Meu Coco, né? Que você olha para o que ele fala lá e olha para a letra, você fala assim, ele estava pensando nisso. Deve ter sido o mesmo contexto de produção, né? Mas assim, ele levou uns 3 meses para responder, me mandou. Ele começa bastante protocolar, mas aí eu faço uma pergunta para ele, acho que é a 4ª pergunta, que eu falo justamente dessa questão da poética do exílio, e cito Joseph Brodsky, que ele fica mais animado, assim, ele me contou coisas muito interessantes de Londres, os festivais, o que ele fez lá e tal. Foi muito bacana, foi muito rica a conversa. Muito massa. Bom, assim, o lançamento do livro It's a Long Way é até recente, né? Mas assim, apesar disso, você tem algum ponto baixo, um ponto alto, alguma coisa que você faria diferente ou que você investiria mais, considerando o retorno que teve das pessoas que leram o livro hoje em dia? Olha, tem a minha chatice mesmo. As pessoas não perceberam nada, mas eu percebi, por exemplo, não mencionar que In the Hot Sun of a Christmas Day, que é uma canção que está no disco de 71, em que ele meio que vai tematizar as circunstâncias em que ele é preso no apartamento dele, então na Avenida São Luís, no centro de São Paulo. É uma parceria dele com Gilberto Gil. Eu esqueci de escrever isso no livro, né? E tem outras pequenas coisas, assim, alguns detalhes de análise, por exemplo, de Uma Hora na Filosofia, que o Jardim Macalé está citando na introdução no violão uma canção chamada E Daí, que ele vai gravar depois em Aprender a Nadar, em 74, e vai citar na introdução Uma Hora na Filosofia. Sabe, assim, alguns detalhes. Porque quando você está fazendo uma pesquisa de mestrado, você tem muito pouco tempo para fazer, você tem uma premência de tempo, né? Então, você tenta ter o controle de todas as variáveis, mas invariavelmente vai escapar alguma coisa, você vai esquecer de pôr uma referência, de fazer um comentário. Então, assim, um dia eu queria fazer uma edição revista, assim, com essas pequenas chatices que são minhas mesmo. Ah, legal. Eu tô até fazendo uma lista de coisas que eu falo, nossa, não falei isso. Aí, se um dia tiver... É boa. Ô, Márcia, você acha que hoje em dia o tropicalismo existe? Não vou falar como movimento, mas como algo que está no ar? Olha, sim, né? Eu acho que é uma coisa que faz parte do DNA de uma certa música popular brasileira, inclusive com uma certa inflexão roqueira, né? Eu vejo isso, por exemplo, no trabalho de artistas contemporâneos como Ana Frango Elétrico. Você vai ouvir, você percebe que tem coisa ali. O trabalho solo do Tim Bernardes, né? Eu acho que talvez até mais no Terno, né? Você vê uma presença mais clara ali de uma inflexão dos Mutantes, né? Bala Desejo, né, que vem meio que reeditando ali o que foi a experiência dos Doces Bárbaros, né? Quer dizer, eu acho que eles exercitaram um músculo que ficou aprendido, né? Isso ficou para nós, esse aprendizado ficou, né? Quer dizer, esses caras fizeram um experimentalismo lá atrás com uma coisa que é nossa e com uma inflexão roqueira, e que esse manancial tá aí, é só acionar, assim como o Clube da Esquina também, né? Sim, exato. É um manancial que tá aí. Eu fui recentemente ver uma banda que
que eu adoro, que são os Bugarins, no Circo Voador no Rio, tocando coisas do Clube da Esquina, mas um clube muito B, assim, com inflexão muito jazzística, psicodélica, sabe? Quer dizer, isso é um manancial que está aí, né? E que talvez vai gerar outros frutos, Sim. Não só como está gerando agora os artistas que você citou, mas futuro, afinal, é música boa, né? Tem um disco que particularmente eu assim, é muito querido para mim, que foi a banda Dônica, que foi esse povo do Bala Desejo, quando eles eram muito jovens, acho que ainda estavam no colégio, tá lá Zé Ibarra, Lucas Nunes, o caçula do Caetano, né? Que você vê ali um pessoal muito jovem tocando muito bem informado, sabe? Você fala assim, esses meninos ouviram Yes, mas também ouviram muito bem o que o Clube da Esquina fez, o que os Tropicalistas fizeram, sabe? É muito legal você vê isso, quando isso surge com frescor. Exato. Né? Atualizado, né? Sim. Atualizar o movimento. Exato, assim, né? exato. Legal. Bom, e aí até uma pergunta que tem a ver com o mote do que a gente está falando agora. O que você tem escutado atualmente? Para você poder indicar para o pessoal aí do Trilhas Podcast. Lembrando que toda a lista de músicas e as citações que nós fizemos aqui dos discos estarão na playlist do Spotify relacionado a esse projeto. Eu falei que eu tenho que colar o nome dessa banda, que eu não consigo falar de cabeça. Vocês já perceberam essa altura que eu sou ruim com o nome. Kikagaku Moyo. É uma banda japonesa. Moyo. É uma banda japonesa de músicos excelentes, muito jovens, que tem uma informação aí de krautrock, rock progressivo, rock psicodélico, folk music. Eles tocam de uma maneira muito livre, sabe? É um can mais livre do que o can, porque não é aquela coisa estritamente... É demais, é instrumental, é muito bacana. Tem uma outra banda que é uma dupla, na verdade. Eles se chamam Hermanos Gutierrez. Eu acho que é um pessoal da Califórnia, nos Estados Unidos, que eu acho bem legal. Aqui no Brasil eu gosto de uns meninos que chamam Exclusive os Cabides. Eles são do Sul. Muito bom. Eu acho eles maravilhosos. Eu sou amigo do pai de um deles. Cara, eles são... amicíssimo já há muito tempo. Eles são incríveis. É o Wilson. E é aquele momento que você vê, assim, do início da banda. Eles são super jovens, são. Né? Eu acho que eles ainda nem fizeram um disco mesmo. Eles estão lançando coisas. Mas sabe aquele momento quando surge a banda naquele frescor? Eu fui vê-los ao vivo. Que legal. Achei muito legal. Eles tocaram em São Paulo, infelizmente eu não consegui. Eles tocaram na rua, no centro do Rio. E eu fui vê-los. Achei muito legal. Eu gosto muito do som do Rod Krieger, que era baixista da Cachorro Grande, que passou um tempo em Portugal, gravou um disco muito bacana que está aí circulando. E eu sou louca pelos Bugarins. Sabe, eu sou fã de carteirinha. São boas referências. O Dinho sabe que toda vez que eu encontro com ele, eu faço, eu sou fã. Que legal. Márcio, você trouxe outros 2 livros aqui. Já que você trouxe, vamos falar um pouco relacionado, né? Caetano 80, que é um projeto chamado Lamber a Língua. Isso. É um projeto acadêmico. É o mesmo projeto, só que com outro tema. Então... E povo que gosta de livro. O povo no Rio de Janeiro gosta de livro. É chique, assim, o seu nome na lombada, né? A gente fica se achando. Bom, o Lamber a Língua é um projeto que foi desenvolvido lá na UERJ. Eu, meu orientador, Leonardo Davino de Oliveira, e o pós-doutorando e músico Enio Bernardes, também conhecido como Enzo Banzo, do Porcas Borboletas. Nós somos a trinca por trás do Lamber a Língua, né? Quando o Caetano fez 80 anos, a gente pensou em fazer um evento lá na UERJ, chamar pesquisadores de Caetano e vamos lamber Caetano, né? E aí surgiu esse livro, que é a compilação dos trabalhos que foram apresentados lá. Só que aí a gente tomou gosto e desde então a gente faz sempre na última quarta e quinta do mês de novembro, tem o Lamber a Língua, a gente abre chamada, então as pessoas podem escrever suas comunicações para se apresentar. O segundo é o outro livro, que foi a Voco Performance, que está embaixo desse, se você quiser mostrar. Né? Esse foi só sobre vocal performance, inclusive fiz um texto sobre o Jardim Macalé, aí a versão dele para a letra do... É a parceria, né, na verdade, de Let's Play That, ele e o Torquato.
Tá para sair o volume 3, que foi sobre mulheres que cantam. Aí, ano passado foi só sobre cantoras. E esse ano, já a gente vai abrir a chamada para inscrição de trabalhos sobre parcerias. Esse ano o tema vai ser esse. Legal. E sempre Esses gera um livros livrinho. são possíveis comprar também? Sim. Nas melhores casas do ramo. Aqui em São Paulo, eu sei que pode falar, é propaganda? Não. Poxa, a gente quer divulgar informação. Na livraria Martins Fontes, você encontra tudo isso aí. Encontra meu livro, encontra os Lamber-a-Língua, tem lá. Legal. Bom, Márcia, agradeço muito sua participação aqui no Trilhas Podcast. Com certeza terão outros projetos que a gente vai falar a respeito, porque você assim, é um manancial de informação, né? E de projetos. Então, com certeza, como aconteceu na primeira temporada, agora você está aqui na segunda, ao vivo e a cores, né? Porque até então, na época, era só o áudio, né? A Márcia até se assustou. Nossa, mas é vídeo? Eu falei, poxa, mas eu tinha te avisado. Vai me filmar? Como assim? Eu vim de branco, essa cor que não favorece para você filmar. Imagina. Então, assim, bom, agradeço mais uma vez em nome da produção e também minha, claro. E assim, fica o convite também para próximos eventos e nós nos encontrarmos aí aqui nos estúdios do Trilhas Podcast. Com certeza. Está nos planos aí para Portugal rastrear a presença de Gil e Caetano lá. Quando eu voltar, se eu voltar com a sacola cheia de coisa, eu volto aqui para contar. Cheia de disco, você vai voltar com certeza. Aliás, eu vou até fazer uma encomenda fazer com você. Mas é isso aí. Muito obrigada. Pessoal, agradeço mais uma vez também a participação de vocês e até as próximas edições do Trilhas Podcast. Tchau!